Está no ar mais um episódio do Arq2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Edifício Andréa desaba em Fortaleza. Arquitetos e urbanistas debatem novas regras de fiscalização. O prefeito Bruno Covas sanciona o projeto de anistia, com as participações de Danilo Keila, Elis Cristina, Samuel Cabreira e Satoshi Koike. Bom, e para começar o episódio de hoje, eu acho que a gente não pode falar de outro assunto, né? Então tem que ser esse, tá todo mundo comentando e faz parte da nossa área. Sempre E a tá. gente é clichê também, a gente gosta de falar o que todo mundo fala. É importante sempre estar relembrando isso, porque não é a primeira vez que acontece. Vamos falar do edifício Andréa, né? Para quem não ficou sabendo, né? Eu acho que, enfim. O edifício era um residencial de 7 andares. A princípio se fala, né, de 6 andares com 2 apartamentos por andar e o sétimo era uma cobertura. Tinha mais de 40 anos aí de idade aproximadamente, porque não tem registro. Depois a gente fala isso mais pra frente. E que desabou aproximadamente por volta das 10h30 no último dia 15 aí de outubro, na cidade de Fortaleza. E aí, em vez de a gente começar a debater sobre o assunto, eu queria trazer alguns pontos. E aí, em cima desses pontos, a gente ir comentando, que eu acho que fica mais fácil para falar dessa notícia. O primeiro ponto que eu queria trazer é que, pelas notícias, todas as informações que a gente passar aqui foi que a gente conseguiu nos noticiários aí de alguns canais e tal. Então a gente vai falar sempre com base nisso. Desculpa, e lembrando que a gente está gravando hoje dia 17, então talvez quando a gente lançar tenham notícias mais atuais do que as que a gente vai falar aqui, mas a gente está falando logo em seguida do que aconteceu, então não é que está desatualizado, só está mais no momento do desabamento. Isso. E o primeiro ponto a reforma começou antes de ser registrado a RT e, bizarramente, ele foi registrado um dia antes do desabamento. Olha. Foi ART, né? Não RRT. ART, CREA. Então, tá. A questão do registro da RT ter sido tardio, vamos dizer assim, não é, na verdade, obviamente, não é o fator que determinou o desabamento do edifício. O que acontece, na verdade, talvez o que me faz pensar que é uma ingerência do edifício ou de quem cuidava disso, ter deixado chegar ao ponto que chegou, porque um prédio não se desaba de um dia para o outro. Quer dizer, a não ser que você tire uma coluna. Mas pelo que a gente viu lá, o prédio estava deteriorado, né? Se eu tiver com alguma informação aqui, alguém souber mais detalhes aí que surgiu agora, fale aí. Mas pelo que eu vi, o prédio estava deteriorado. Então, o fato de o cara ter feito a RRT ou a ART, né, um dia antes do desabamento, na verdade, até fica parecendo assim, se ele tivesse pedido essa RRT antes, teria dado mais tempo. Não teria, na verdade. Porque é uma coisa não. É verdade. Não quer dizer que se ele tivesse entrado antes, a RT tem alguma coisa de aprovação, né? Então, exatamente. É indiferente essa coisa em relação à queda em si, né? Mas a única diferença é que agora tem um responsável sobre a reforma e antes não tinha, né? Então, teoricamente, por causa de um dia, esse cara que assinou a RT passa a ser um criminoso. Um dos indiciados, na verdade. Vamos ver o que a reforma fez para saber se teve a ver com a queda do edifício, mas ele é o responsável por aquela reforma. E daí, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, né? Desculpa, esqueci. Bom, continua aí, daqui a pouco eu lembro. Bom, e já que a gente também está nessa semana de fiscalização, já que a gente abordou essa questão da RT, vocês não acham que se de repente a RT tivesse uma fiscalização para comprovar se aquilo realmente irá ser feito ou deverá ser feito, enfim, não teria uma possibilidade maior de repente evitar essas tragédias? Então, assim, é que eu acho complicado essa coisa de fiscalização, porque a gente aqui no Brasil tem um calcanhar de Aquiles em fiscalização, sabe?
Uhum. E até porque a questão de demanda. Né? Em tudo. Mas eu quero dizer assim, eu acho que ficar demandando cada vez mais do Estado, que a gente já demanda pra caramba do Estado. Uma vez que o Estado joga a responsabilidade, a prefeitura, no caso, joga a responsabilidade nas costas do profissional, é justamente para tirar essa da frente, sabe? Porque você subtém-se que o profissional é qualificado, uma vez que ele tem os registros, seja o engenheiro ou tem seus registros nos respectivos conselhos, e daí ou seja, ele é uma pessoa formada, sabe o que está fazendo. A gente sabe que tem gente que é formada e que não sabe o que está fazendo. Mas o que eu quero dizer eu acho que jogar de volta, não sei se essa seria a solução, jogar de volta, porque aí também vai ter de novo morosidade. Assim, quando você entra na prefeitura no início lá do projeto legal, que a gente já conversou num episódio só sobre isso, a gente sabe que, né, a morosidade na cidade de São Paulo, como exemplo, aí, que leva 1 ano, então tem gente que sim, começa a obra antes de ser aprovado, sabe? Então, não sei se essa seria a resposta ideal para esse tipo de problema que tem acontecido. Eu acho que a gente poderia pensar em soluções mais eficazes do que voltar à fiscalização do setor público, que a gente sabe que não tem braço suficiente, sabe? Mas eu acho que a fiscalização, na verdade, eu não acho que aí vem do setor público nesse caso. Vem de quem emite a responsabilidade, teria que ser do CAL, na minha opinião. Eu ia fazer um comentário aqui um pouquinho antes, acabei esquecendo a linha de raciocínio, mas eu lembrei e tem a ver com isso que o Danilo acabou de comentar aí. A gente tinha falado antes nos bastidores sobre alguém, acho que foi o Danilo até que falou, eu acho uma sacanagem culpar o síndico. Nesse caso aí, o edifício, a ART ou RRT, seja como for, foi emitida 1 dia antes do prédio desabar, né? Ou seja, o que nos orienta ou nos dá a entender que o edifício já estava em situação ruim. Quem é que fiscaliza essa situação ruim? Eu fico pensando, se o poder público for fiscalizar esse tipo de coisa, é quase impossível eles conseguirem. Como é que o cara vai entrar na casa de uma pessoa para saber se o pilar lá está estragado, né? E as pessoas do prédio vão fazer o quê? Vão denunciar o prédio, o prédio está estragado, prefeitura, vem aqui ver. Então, de novo, eu não quero culpar o síndico também, mas assim, aquele que gerencia o imóvel de alguma maneira deve estar atento a essas questões e se ele entender que ali existe um risco iminente ou alguma coisa, aí sim entrar com algumas medidas, por exemplo, fazer a questão da RRT e procurar um profissional para arrumar. Mas nesse caso, a coisa estava apodrecendo lá o pilar, de novo, baseado nas fotos que eu vi aí na internet, né? Não sei o quão real isso é, mas a coisa estava esfarelando e a culpa vai ser de quem agora? Vai ser do Estado? E olha que eu sou o último defensor do Estado aqui, ou de quem quer que seja que vai fiscalizar isso. Não faz sentido, né? De novo, se você for botar o Estado para fiscalizar cada edifício, cada coisinha dessa, não tem como. Não, acho que a fiscalização deveria ser focada, se é que deveria haver uma fiscalização, em edifícios novos que estão sendo construídos agora, né? E aí a fiscalização parte até da aprovação da planta do que está sendo construído. E a gente tem que partir do princípio que cada um tem que se responsabilizar pelo que está fazendo. O Estado não pode ser uma babá das pessoas, né? Uhum. Meu Deus, você está colocando muito cimento, muita areia e pouco cimento. Isso aí não vai dar liga, não vai dar o coeficiente correto, vai esfarelar. Não tem condições. Mas enfim, a questão que eu ia salientar é só mais sobre de quem é essa culpa, né? Talvez seja uma culpa dividida, mas não dá para isentar o síndico ou o cara que é o gerente do negócio. Eu acho que a questão do síndico é porque, assim, se a gente for olhar friamente, uma vez que, por exemplo, né, a ART, uma vez que o síndico ele é o responsável ali, quem responde pelo condomínio, se ele não tem essa RT ou a RRT, no caso dos arquitetos, ele sobrecai sobre ele o que pode vir a acontecer no caso de uma reforma, enfim, porque é como está descrito na lei, vamos dizer assim, né? Então, olhando de uma forma racional e fria do que a gente está falando. Mas, claro, depende muito, tem que analisar, a gente ainda não tem material suficiente para falar sobre isso. Mas só um comentário que eu queria fazer é o seguinte, eu acho que, de novo, eu acho que uma questão cultural, assim, formar a ideia das pessoas entenderem que construções não são para sempre, né?
Então, teria que analisar, pode até vir daí, como o próprio Danilo falou, não é o poder público, é o conselho, são os conselhos, enfim. Eu acho que teria que analisar melhor de que forma isso, mas ter essa formação da ideia de que as edificações, por exemplo, aqui em São Paulo, os casos que a gente teve de ponte que cai, né, enfim, os edifícios precisam de uma manutenção. E isso não é que nem eu ouvi, que achei muito interessante a relação que um engenheiro da USP, que agora me foge o nome dele, que comentou no podcast Café da Manhã, que é um podcast da Folha, né, em parceria com o Spotify, e eles dão as notícias e comentam em cima, obviamente, sobre essa notícia. E ele fez deu um exemplo que eu achei muito interessante, de uma relação, na verdade, que é com o carro. As pessoas têm a cultura de cuidar do carro. Antes do carro estragar o óleo, vamos supor, as pessoas trocam o óleo, né? Tem todo esse cuidado de levar para fazer as manutenções necessárias, fazer rodízio, tal. Ninguém fica esperando o óleo estragar, o motor fundir antes de fazer. Mas é uma cultura de cuidar do carro. Eu acho que falta esse entendimento das pessoas, e daí não precisam ser só os profissionais da área, né? De que aquela propriedade sua, aquela sua casa, aquele edifício que você mora e tudo mais, ele tem que ser mantido, e para isso precisam de manutenções. E além de tudo também as pessoas entenderem que as construções, principalmente de concreto, né, elas são feitas para darem sinais de que algo está errado, né? A luzinha do carro acende quando algo está errado. Então a gente vai aprendendo que a gente usa aquele produto do carro, e a gente também usa dos edifícios. Daí, como criar isso? Boa pergunta. Mas eu acho que essa questão de entender e ter essa relação mais próxima com as construções, no geral, eu acho que isso é uma forma que contribui para que a gente tenha essas manutenções mais recorrentes, seja, de novo, no edifício que a gente mora, onde a gente trabalha, na casa. Então, eu acho que tem muito isso, assim, das pessoas esquecerem que aquilo lá não é para sempre, que ela precisa de uma manutenção e de um profissional por trás disso, né? Esse mesmo exemplo do carro, ele serve para a questão, por exemplo, também da saúde das pessoas até, né? O cara não vai esperar estar vomitando sangue para ele ir no hospital. Às vezes está sentindo uma tosse meio forte, um negócio meio assim, ou pelo menos deveria ser desse jeito, né? Você já começa a cuidar para saber do que se trata. Mas tem muita gente que eu já ouvi falar, clientes nossos que eu já ouvi falar, assim, mas custa muito caro fazer a manutenção na casa. Meu, mas você quer o quê? O valor da manutenção é proporcional. Não, mas o valor das coisas é proporcional ao tamanho. Se você tem uma Ferrari, a manutenção da Ferrari é muito maior, muito mais alta do que ter um Uno Mille, né? Então, se você tem um apartamento que custe, sei lá, um valor médio de 200, 300 mil reais, a manutenção é proporcional. Você vai ter que pintar, você vai ter que trocar fiação, blá, blá, blá. Então, não vai gastar 200 reais, né? Não tem como querer se iludir com isso. Mas não tem dinheiro. Você tem que se programar, você tem que fazer um caixa, você tem que... Porque senão dá essa porcaria aí, o prédio lá esfarela inteiro. É a mesma coisa que ter o carro e não ter dinheiro para pôr a gasolina e ir de ônibus, né? Tipo isso. Eu não quero... Se programe, né? Aluga um imóvel, acabou. Você não vai ter... Quer dizer, ainda assim o cara que aluga tem que ter um certo cuidado ali, né? Mas via de regra, é isso. O que eu ia acrescentar é que, na minha opinião, essa manutenção que a Elis colocou que é por questão da cultura, mas eu acho que tem a ver um pouco com a falta de informação. E aí eu já ligo também com o ponto que o Samuel falou, que a gente tinha comentado antes da gravação aqui sobre o síndico e tudo mais. Mas assim, quando você compra um carro, já usando a mesma comparação, quando você compra um carro, vem um manual. E o manual fala que você tem que trocar o óleo de, sei lá, de 6 meses ou de tantos em tantos quilômetros. Quando acende aquela luz específica, quer dizer que o problema é ali. Então, você tem a informação. O que eu acho é que existe uma ignorância por parte da maioria das pessoas. Não a maioria das pessoas, mas existe uma certa ignorância em justamente achar que não precisa de manutenção em edifícios, que ele dura mais, ele dura para sempre, e a casa vai durar para sempre, não importa o que eu faça. E aí que eu já ligo com a questão do síndico. O síndico, ele não sabe que a responsabilidade é dele e que ele precisa de uma responsabilidade técnica de alguém para isentar a responsabilidade dele. Por isso que eu acho a sacanagem de culpar o síndico. Não se é informado
informado, as pessoas não têm essa informação. Hoje em dia, os edifícios mais novos... Não tem essa informação. Não, para eles terem essa informação. Para eles terem, mas então, eu estou falando, hoje... Os edifícios mais novos que estão solicitando isso, e aí o síndico cobra isso porque ele sabe que ele tem que se isentar. Mas antes daquele prédio do Rio de Janeiro que caiu, sei lá, há 5 anos, sei lá quanto tempo exatamente, ninguém sabia que a culpa ia para o síndico. Aí eles começaram a fazer essa legislação mais pesada para a galera começar a querer se isentar da responsabilidade, mas ninguém sabia que o síndico era culpado. Então, mas essa lei não é para o cara querer se isentar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Um cara que se aceita ser síndico de um edifício, não é possível, eu não acredito que o cara seja completamente ingênuo quanto às questões das responsabilidades que ele está assumindo ali. Exatamente. Pelo amor de Deus, não é possível. Não, eu tô andando aqui na rua, achei uma faca e andando, a polícia me abordou com essa faca e eu não sabia que faca é arma. Pelo amor de Deus, cara. Como assim? Eu achei essa arma no chão, tô andando sem querer com ela. Sabe? Por isso que eu acho que tem uma comparação que não é assim, cara. É muito fácil a gente falar. Gente aqui em São Paulo, na nossa bolha, falando que essa informação é muito clara, velho. Não, mas a gente tá falando... Essa informação não é clara. O síndico, ele acha que ele tem que falar com o zelador quando estiver dando algum problema, quando o portão parar de funcionar. Mas, cara, mas aí que tá. Mas essa que é a questão. Mas, Dadá, essa que é a questão. O cara que acha isso, ele tá muito equivocado. Ele não poderia nem ser síndico. Pelo amor de Deus, é uma responsabilidade. Isso é importante. Quando o cara vai ser síndico... plenamente, mas ele não sabe disso. Ele não tem essa informação. Mas aí é que tá. Mas isso não isenta ele da culpa. Ele não saber, ele não isenta. Infelizmente, não isenta. Ignorância não muda nada, cara. Não muda nada. Eu sei disso. Eu só tô falando que quando você compra um carro, o manual tá lá e ele fala de todas as responsabilidades que você tem para cuidar daquele carro. Quando você compra um imóvel, isso não existe. E aí é parte do síndico. Quando você é síndico, provavelmente ninguém avisa ele. E o que eu tô te falando é que faz parte dos órgãos responsáveis que talvez fiscalizariam. Não, mas desculpa, deixa eu interromper rapidão. Você tem que informar as pessoas. Eu como local. Não, peraí, deixa eu terminar, peraí. Do mesmo jeito que a gente cobra do CAL para que ele explique para as pessoas o que o arquiteto faz, qual que é a função do arquiteto para a pessoa. Porque hoje em dia a gente sabe dessa falta de informação na nossa profissão. A gente cobra do CAL informar sobre isso, sei lá, o sindicato dos síndicos deveriam também deixar isso claro para os... Tipo, eu acho que falta informação, em nenhum lugar está sendo explícito e está claro isso. Concordo que isso não isenta ele, mas eu acho que em alguns casos o síndico não pede, não cobra essa responsabilidade porque ele acha que ele não é necessário, ele nem sabe que precisa disso. Eu só vou fazer um comentário rapidinho e eu passo a palavra a você, Samuca. Eu acho válido, eu acho importante assim, a disseminação de informação. Sempre, nunca vou discordar de quanto mais informação passada, melhor. Mas, ao mesmo tempo, essa informação tem que ser buscada pela pessoa. Quando você é um profissional, quando você toma o cargo de alguma empresa ou por exemplo, síndico, você tem que se informar do que você está sendo responsável naquele momento. Não dá para a gente só achar que você tem que receber informações. Você tem que buscar informações também. Então, o síndico, a partir do momento que ele recebe esse cargo, né, se candidata e é eleito para isso, ele tem que informar na cidade dele como que funcionam as coisas, o que implica essa profissão, que é uma profissão, apesar de em muitos casos hoje já tem os profissionais só para isso, mas em muitos casos é de forma, vamos dizer assim, não digo voluntária, porque algumas coisas você tem, por exemplo, em alguns lugares você não precisa pagar o condomínio e tudo mais, é isento, mas eu acho que a pessoa precisa ter essa postura de não só receber, mas ir atrás também, isso para tudo, porque isso divide o trabalho. Se o trabalho ficar só na ponte daquele, pegando como exemplo de novo o setor público, só ele que tem que informar, fica difícil. Eu acho que tem que ser dos dois lados, eles informam e os outros buscam informação, porque senão fica difícil esse diálogo, sabe? De só um que tem que fazer e o outro só fica ali parado no canto dele, e se não chegou a informação, não sabia.
Eu acho Elisa, a colocação que você colocou foi precisa. Eu faço minhas suas palavras e vou fazer só um pequeno acréscimo aí. Eu entendi a colocação do Dadá, né? Ele realmente, obviamente, não está isentando o cara da culpa, né? Ele só está enfatizando que falta, como é que fala? Falta informações para esse cara. A coisa não é tão clara, né? Mas aí você usou até um exemplo, da questão quando você compra um carro, vem lá o manual e tal. Mas aí esse exemplo eu acho que ele cabe, mas ele não é o exemplo melhor. Eu acho que o exemplo melhor seria você cometer um ilícito, né? E quando você cometer esse ilícito, você alegar para o juiz que você não sabia que era um ilícito. O que o juiz vai falar para você? Você é louco? Não tem ninguém falando na rua, pessoal, matar é crime, roubar não sei o que lá, desviar não sei o que é crime. Ninguém está falando isso, mas as pessoas sabem, né? Quer dizer, via de regra, o geral, o mais importante, as pessoas sabem. Então, quando você vai assumir um cargo desta importância, porque síndico não é simplesmente o cara que vai arrumar o portão eletrônico quando ele está quebrado, quando o Danilo até falou isso, né? O síndico, normalmente o síndico, os caras leigos, né? Ele falou isso criticando, né? O cara vai lá, só chama o zelador para arrumar o portão, ele não sabe da importância, que muitas vezes não sabe. Então, ele não é para isso que ele serve, ele realmente é o responsável pela saúde de todo um edifício, né? Então, o fato do cara não saber ou ser ignorante não isenta ele da culpa. Porém, essa culpa chega nele se ele for negligente ao ponto de, quando for haver uma reforma, alguma coisa no edifício, por exemplo, ele não solicitar desse condômino, né, o mínimo que a lei prevê, que é uma anotação de responsabilidade técnica. É isso. Cara, todo mundo que vai fazer a reforma aqui, qual que é a reforma que você vai fazer? Me passa aí um memorial descritivo e a anotação. Ah, eu não tenho, meu primo é arquiteto, é pedreiro, vai fazer para mim. É assim que você vai proceder? Muito bem. Deixa por escrito, meu caro, e denuncia o cara, acabou. A responsabilidade não vai mais para ele. Eu tô falando de alguma coisa, de alguém que fez uma conduta errada. Nesse caso aí parece que não foi culpa de nenhum condômino, né? Acho que o edifício realmente estava deteriorado. Talvez acho que era o próprio síndico que deveria ter olhado para isso. Mas, de novo, a ignorância não isenta ninguém da culpa. Ah, eu não sabia, cara. Você devia ter procurado saber. Não adianta jogar nas costas dos outros. Eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que a ignorância não isenta ninguém da culpa. Eu acho que a gente tem que cobrar para que as pessoas deem informações, mas as pessoas também têm que correr atrás das informações. Mas só acrescentando, eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar que a gente está num país em que, sei lá quantos % da população é analfabeta e não foi para a escola e não estuda e não corre atrás de informação do jeito que a gente considera como o ideal. Então, sim, de certa forma a pessoa tem que correr atrás da informação, mas a gente tem que sempre, o máximo possível, passar a informação mais clara e mais completa possível para pessoas que não correm atrás da informação. E, obviamente, se a pessoa não correr atrás da informação ou se a informação não chegar até essa pessoa, caso aconteça alguma coisa, ela não está isenta por ignorância daquela responsabilidade. Mas, talvez, se a gente informar, independente de quem é responsável ou não, um prédio caiu, pessoas morreram. Então, se a gente correr atrás de como essa informação vai chegar, seja o cara correndo atrás ou seja a gente informando, a gente pode evitar que um prédio desabe. Porque o cara vai entender que ele, de certo, mesmo que seja para proteger o dele, se ele começar a cobrar uma responsabilidade de um profissional que vai fazer a reforma, ou se ele impedir que uma reforma inicie porque a pessoa não tem um responsável técnico, isso provavelmente vai ser evitado com mais frequência. Só isso. Deixa eu dar um rápido exemplo aqui, é bem rápido mesmo. Que eu tenho, por exemplo, no prédio da minha mãe, né? Minha mãe mora num condomínio lá, ali na Área Franca. E esse condomínio, faz um tempo isso já. Eles estavam fazendo lá uma reforma como é que fala? Impermeabilização do térreo. Tem um térreo bem grande, assim, que são 3 torres separadas, né? Então tem um térreo enorme. O edifício é antigo, dos anos 60, um edifício bem antigo, um condomínio bem antigo, né? E eles estavam fazendo essa coisa lá e era uma senhora síndica. Tem muita gente, tem muitos condôminos, né? Muitos apartamentos, acho que mais de 100. Enfim, e aí eu lembro que estava tendo essa reforma lá, eles tiraram todo o piso, começaram a impermeabilizar e começou a dar problema. Eu via que a coisa não andava, que eu não morava mais lá, eu já estava casado, e eu ia de vez em quando lá, dar uma olhada enfim, visitar minha mãe, e eu via aquilo lá, tudo parado e não andava, e eu ia no subsolo e as vigas meio aparecer, enfim, né?
Aí um dia eu resolvi entrar lá na reunião do condomínio, representando, obviamente, a minha mãe, né? E eu ouvi o que eles falaram e me propus a falar lá. Levantei a mão e tal, e falei, ó, sou arquiteto, trabalho com algumas coisas relacionadas a isso, gostaria de dar minha opinião aí. E aí eles me chamaram lá na frente, eu falei lá meia dúzia de palavras, né? Cara, nesse dia, o Dada, eu percebi ali claramente, e todo mundo sabia disso também, que a síndica, apesar dela estar tentando fazer um negócio ali, ela não era ignorante. Ela tinha as informações, ela sabia das responsabilidades, ela sabia de tudo. Porém, por vários motivos que eu nem acabei de discutir aqui e coisas que eu nem sei também, né, porque eu não participei diretamente do processo todo lá, só vi algumas coisas. Ela foi muito ingerente, foi completamente, assim, sabe, deixou e quis economizar em coisa que não era para economizar e achou que não precisava. Não, mas é importante, está escrito na lei, tem que fazer. Tá? Não, mas acho que não precisa, a gente consegue fazer aqui com a empreiteira ali que está cobrando 30% mais barato, você entendeu? Então, nesse caso, velho, mesmo a mulher sabendo, sendo instruída e tal, ela conseguiu convencer algumas pessoas que iam no condomínio e aprovavam lá as assembleias, né, de que a maneira como ela estava fazendo era melhor. Em resumo, tudo que ela fez, a impermeabilização, deu tudo errado, estragou tudo, eles tiveram que abrir uma nova licitação, contratar uma nova empreiteira para fazer tudo de novo e agora terminaram lá. Isso demorou, sei lá, 3 anos, velho. É um trabalho que era para ser feito em 6 meses, né? E deu um prejuízo enorme. Minha mãe tava brigando lá outro dia, falando que o condomínio dobrou porque ela teve que pagar uma conta que... Enfim, de quem que é essa culpa aí, né? E a pessoa sabia do que estava fazendo. Tinha instrução, mas preferiu buscar um caminho mais confortável. Nem sei se confortável, porque do pepino desgraçado ela foi chutada para fora da sindicância, né? A responsável continua sendo ela. Sempre vai ser ela. Tendo informação ou não tendo informação, se a pessoa tiver atitude errada, ela vai ser responsável. Mesmo se ela não soubesse e fizesse tudo errado, ela é responsável. Ela sabendo e fazendo tudo errado, ela, além de ser responsável, ela provavelmente é mau caráter. Burra, sei lá. Não interessa. A questão a gente, tipo, mesmo sendo Anália Franco, uma região mais afastada do centro de São Paulo, as pessoas sim têm. Aqui a gente tem mais acesso à informação, a gente corre atrás de informação, tem outra cultura. A gente está pensando num país que é tamanho continental, entendeu? Uma região mais pobre. Cara, não estou isentando a pessoa, estou falando que informação é importante. Tanto o cara querer correr atrás, quanto a gente chegar à informação às pessoas. Mas a pessoa, estando naquela situação, ela é responsável. Independente dela saber ou não saber o que ela está fazendo, ela é responsável. Perfeito. Beleza, isso aí. Eu só queria fazer um comentário. Eu sei que o assunto acabou indo pro síndico e tudo mais. Rendeu. Foi para além da queda do... mas assim, eu acho que a gente digo nós, pessoas, e até eu coloco como os brasileiros, né? A gente tem essa mania de economia de energia, né? Então, se tem ali o responsável que se candidatou e se elegeu para ser o síndico, então, amigo, vai lá, amiga, vai lá, segue, e a gente meio que se isenta de participar. Eu digo todo mundo, tá? Eu tô falando, tô jogando todo mundo no mesmo balaio, mas eu sei que existem pessoas que não, que querem, que vão, apesar de não ser síndico, estão interessados e participam. E eu acho que precisa muito dessa interação, porque é muito fácil você depois jogar, falar, você é síndica ou síndico, você tinha que ter visto isso e não viu. Mas você, como morador daquele condomínio, também tem que estar, independente se é síndico ou não, interagindo, vendo as coisas, se prontificando a fazer e ajudar também. Porque a figura do síndico e da síndica é para, vamos dizer assim, liderar, mas ela sozinha ou ele sozinho também fica mais difícil, sabe, de levar as coisas. Então, às vezes, esse exemplo que o Samuel trouxe do prédio da mãe dele, ter mais pessoas ali contribuindo com o que aconteceu, poderia ter saído de outra forma o final dessa história, né? Então, eu acho que precisou vir alguém de fora do prédio, que era o Samuel, para enxergar isso, né? O fato foi exatamente nessa reunião, obviamente eu não estou aqui falando isso em prol do meu benefício, mas o que eu falei ali mudou realmente a visão dele. Eu falei, vocês são doidos, cara, tem que ter um profissional assim, tem que ter um assado, papapá. E é isso que a Elis falou.
até um determinado momento, as pessoas estavam alheias. Não, deixa na conta da síndica lá que ela tá resolvendo. E a síndica resolveu do jeito dela, deu um monte de lambança, aí todo mundo... E caramba, tá dando errado aí, vamos ver o que tá acontecendo. Aí é que despertaram, né? Aí eu ocasionalmente cheguei nesse dia que tava todo mundo lá e falei algumas coisas e dali pra frente eles tomaram algumas atitudes que resolveram o problema. Enfim. Eu concordo com o que vocês trouxeram aí. Eu acho que em relação para pelo menos, não que vai evitar, né, mas vai diminuir esses acidentes, seria uma crítica que a gente já fez em episódios passados em relação a quem tem CREA ou CAL, né, de não ter isso direto só por causa de um diploma. Acho que isso já filtraria muita gente incompetente no mercado. E a outra questão do manual aí que foi muito citado, né, no manual do carro tem, os imóveis, pelo menos nos últimos, acho que 15 anos, aí 20 anos, todos os imóveis estão sendo entregues com o manual do proprietário, né? Então... Sim, mas os edifícios, esse prédio tinha 40 anos. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é que os atuais estão sendo entregues e que não faz sentido a gente ficar jogando essa culpa por causa de um manual que as pessoas não fazem manutenção, né? Então, se isso já tem pelo menos quase 2 décadas, eu acho que conscientemente as pessoas estão começando a ter um pouco mais de noção em relação a isso. E um síndico desse prédio, por mais que seja um prédio de 40 anos, o síndico não deve ser um idoso, sabe? Eu duvido muito. Então, ele deve ter algumas informações sim, então por isso que também não faz sentido todas essas questões que foram discutidas até agora em alguns aspectos. Só para ratificar aqui a informação, já é certo que o prédio desabou por uma questão de falta de manutenção nas áreas comuns, é isso, né? Os pilares estavam ruins. Não. Não é certo isso? Não é certo. Tem uma outra questão que é em relação a como foi executado o prédio, né? Então tem um além que pode ter erro do projetista também. Pode ter sido um problema congênito aí, né? Isso. Então, pior ainda, então tira toda a parte do síndico. Não é tira a parte do síndico. Não, se Porque o segundo ponto que eu ia trazer, e que já foi muito discutido, eu acho que só vou dar uma passada só para pôr em negrito essa informação, é que esse problema acontece há pelo menos 20 anos, né? Então, a questão de fissuras, fendas, rachaduras, armadura exposta dos pilares, então não é de hoje, não é de uma década, é de mais de 2 décadas. Então, já poderia ter sido evitado isso há muito tempo, né? E que não foi feito, não foi, tipo, nenhum síndico ou se contratou algum profissional para dar uma olhada nas condições da estrutura, porque não acredito que lá sejam pessoas de baixa renda, porque aparentemente é um bairro nobre, não conheço aquela região de diz que é o bairro, um dos bairros mais nobres de Fortaleza. Então acredito que eles tinham informação, então só de você olhar um pilar ali que está mostrando ferro, e que a gente sabe que o ferro deforma só com peso, sem estar em conjunto com concreto, sabe dos riscos, então em algum momento ali alguém já tinha que ter comentado sobre isso, ter contratado alguém para dar uma olhada na estrutura, porque era uma questão de risco e nunca se foi feito isso. E aí eu acho que tudo essas questões que foram discutidas anteriormente, acho que cabe nesse assunto. Então por isso que eu acho que nem vale muito a gente discutir em cima disso, mas vale reforçar essa informação. Não, eu só queria somar uma informação que eu achei bem interessante, que também foi esse mesmo engenheiro que eu comentei, sobre o ponto mais crítico. Teve essas imagens que rodam na internet de um vídeo, né, que mostra as colunas e tal, e diz que então estava começando uma obra, em alguns lugares falam que era irregular, enfim, dependendo de que é essa obra e tal, o engenheiro comentou que o momento crítico da intervenção pode acontecer o que aconteceu, por isso que é aquele momento tão delicado que tem que ser feito, obviamente, por um profissional bem qualificado, que sabe o que está fazendo, e até pelo motivo, como a forma que o prédio caiu, né? Não sei se vocês viram, deve ter visto, obviamente, a imagem, parece que foi implodido. Então, realmente, da forma como ele caiu, tem muito provável que tenha sido alguma coisa nas colunas, porque quando interfere nas colunas, ele cai, que é implosão, né? Cai reto daquela forma que ele caiu. Então, só somando essa informação que eu achei bem interessante, de que pode ser que eles até viram que precisava, foi fazer essa manutenção, e esse momento crítico aí da manutenção pode ter levado. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que foi, porque ainda não, como o Danilo comentou, até o momento não começou ainda as investigações.
E aí o terceiro ponto que eu queria trazer e último é em relação a uma crítica à prefeitura, na verdade, porque segundo apurações do Jornal Nacional é que esse imóvel não tinha registro na prefeitura, então a única coisa que se sabe dele é que até 77 existia uma casa térrea lá, e aí depois de então ninguém sabe o que tinha, que é um absurdo, né? É muito estranho isso, não sei como era cobrado IPTU, não sei como era feito essas questões, e por isso que... Isso é um absurdo, sem dúvida. E por isso que se fala muito dessa questão da construção irregular. Só que não sei como chega nesse ponto, sabe? Um prédio que tá tanto tempo lá, sei lá, é um prédio que você olha, pelo menos os bairros, olhando pelas imagens, o bairro tem muita casa térrea ali. E aí você vê uma torre que se destaca ali, é muito estranho não ter fiscal, não ter nada por um período de 40 anos, sabe? É quase que uma piada. Você tem um edifício de tanto sei lá quantos anos, um edifício, a gente não tá falando de uma edícula numa casa que o cara construiu e deu um migué na prefeitura. Ele tá falando de um prédio, um edifício com dezenas de apartamentos que não tem registro atualizado na prefeitura. Como é que pode isso, mano? Como é que vendeu o imóvel, né? Como é que financiou? Cara. Não é possível. Essa informação é venérea, como diz o maluco lá pra cima. Nossa, mesmo, Satoshi? Bom, se o Jornal Nacional colocou isso na sua pauta ali, noticiou isso... Mano, é inacreditável. Na verdade, a gente, mesmo sendo Jornal Nacional, a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque existem vieses, assim, e não sei, eu acho que... Eu não tomaria como mentira, mas não como 100% de verdade. Mas pode ser, não sei. Nossa, eu não duvido, tá? Eu tô espantado porque é uma coisa absurda, né? A indignação, ela não... enfim, não isenta a gente de não acreditar, mas eu acredito, mas que eu fico indignado. É uma coisa que, mano, pelo amor de Deus, como é que a gente tá discutindo uma coisa dessa? O prédio caiu e não tem registro do prédio. Agora tá tudo certo, né? O prédio caiu, ele tava sem registro, não existe nada. O que existe? Um terreno com escombros. É isso aí que tá posto na prefeitura. Pelo amor de Deus. Mas a culpa é do síndico. Não, também. Se ele se propôs a ser síndico de um bagulho que não tem registro, não tem nada, velho. Você é louco, mano. Pelo amor de Deus. Não, eu tô aqui no meu prédio. Aí abre aqui a vaga pra ser síndico. Aí eu vou ver como é que é, vou ser síndico, quero fazer as melhorias aqui. Aí, na hora que você, sei lá, alguém te passa alguma coisa, o cara mais antigo do prédio, o cara chega e fala, meu, a gente não tem nenhum registro, não tem inscrição da prefeitura, não tem nada, tá bom? É impossível. O apartamento que eu comprei tem o registro da prefeitura, tem tudo. Inscrição municipal, tem IPTU. Eu encerro minhas palavras por aqui, viu, Satoshi? Pelo amor de Deus. É insano. Acho que já fazendo uma conexão, talvez seja um tema parecido do que a gente estava discutindo até agora, mas a notícia que eu peguei foi do CalBR e que que os arquitetos urbanistas estão debatendo agora novas regras de fiscalização. E, de novo, legal que o CAL está se movimentando, né, e entendeu que a fiscalização é falha, mas esperando sempre que isso realmente aconteça e essas novas regras que eles estão estudando para ser aprovadas realmente aconteçam e que seja viável, né? Porque a gente sabe que o maior problema de fiscalização hoje em dia, principalmente no Brasil, por ser tão grande e tudo mais, é a falta de pessoas para fazer essa fiscalização, e por isso que, como a matéria anterior que a gente falou, que um prédio de 40 anos não estava com o último registro de 1977, isso provavelmente é por falta de fiscalização ou outras cositas mais aí, e então muito legal essa iniciativa do CAL, e na verdade só acrescentando mais umas coisas da matéria em si, que eles colocam como 4 pontos principais para essa nova fiscalização, essa nova proposta, que é agir de forma educativa, então fazer a sociedade conhecer um pouco mais o trabalho do arquiteto e a legislação do CAL, de uma forma preventiva, então possibilitar a regularização de situações
de edifícios que não estão conforme as normas vigentes, que aí acho que tem um pouco a ver com o próximo tema que o Samuel vai colocar. Questão corretiva, então informar os arquitetos quanto à forma de atuação, questão ética, lícita e como estar regular dentro da nossa profissão. E de forma punitiva, então aplicar sanções devidas caso as três anteriores, né, educativa, preventiva e corretiva, não tenham funcionado. Então, assim, na teoria, algo interessante. De novo, eles estão estudando ainda essa forma e aí eles vão abrir no final para consulta pública, que, de novo, mais uma coisa interessante, acho que tem a ver com outras notícias que a gente trouxe nas outras semanas, sobre abrir para os arquitetos que não estão lá na cúpula do CAL, e não só para os arquitetos, mas também para toda a sociedade. Não arquitetos também podem olhar e opinar. E é isso que vocês têm para falar. A ideia maior aqui eu acho que é combater o exercício ilegal da profissão, né? Que nem esses miguezinhos que a galera vai fazendo. Ah, não precisamos de um arquiteto, vai lá e faz com pedreiro e tal. Então eu acho que é mais nesse intuito de estar fazendo essa reunião aí, de criar essas novas fiscalizações. E eu acho que até de como isso seria feito, né? Eu acho que eles entendem esses 4 passos aí e que eu acho que entre os profissionais é fácil passar por esses 4 pontos, mas o problema é quem não é os profissionais, né? Quem acaba contratando os profissionais, que é o cliente final, e como seria feita essa fiscalização em cima disso. Então eu acho que eles colocam aqui que vai aumentar alguns cargos, né? Pelo menos inicialmente, de ter... Que vai criar auxiliares fiscais, né? Então, até que ponto isso faz sentido, né? Porque, aparentemente, eu acho que é só aumentar o número de fiscais, né? Acho que ter mais fiscais talvez seria mais interessante que ter esses auxiliares. Não sei, né? Eles falam muito dessa questão... É uma questão de gastos, né? Então, mas será que... O auxiliar deve receber menos que o fiscal. Mas aqui ele traz como esse assistente aí ajudar com fotografia, ajudar com levantamento de dados. E se a gente pensar que isso pode ser uma coisa, uma informação compartilhada, né? Então, os arquitetos, tudo que eles têm que pode auxiliar eles como fiscalização, disponibilizar isso para o CAL, sabe? Então, os próprios profissionais, os arquitetos ali, poder contribuir de alguma forma. Então, esse papel do auxiliar, de repente, não seria tão funcional, né? De repente, trazer gente que realmente faça essa fiscalização. Ou também, de repente, pensar em profissionais, a nós, né, como profissionais, também ajudar nessa parte de fiscalização, né? Falar, pô, aqui tá meio estranho, sei lá, sabe? E aí notifica para esse fiscal ir até lá, sabe? E não depender só deles ali, sabe? A sua colocação, Satoshi, tipo, o Waze hoje é o aplicativo mais usado para a questão de transporte e ele é atualizado pelos próprios usuários, né? O trânsito, informações de batidas, acidentes, tudo é o próprio usuário que informa. Então, por que nós arquitetos não podemos ajudar nessa fiscalização, né? Por que não se pensa nisso, pensando que a gente tem essa tecnologia para agregar dessa forma, seria bem interessante. Tipo, a gente reclama tanto da falta de fiscalização, por que a gente não ajuda nessa fiscalização, tipo, passando na rua, vendo que tem uma coisa meio errada? Tipo, não é só mandando alguém lá visitar, não é só o vizinho que reclama do barulho do coisa e vai lá e denuncia, entendeu? Por que a gente, como profissional, ou até outras pessoas não arquitetos, também podem ajudar nessa fiscalização? E só mais uma questão que você falou sobre o combate ao exercício ilegal da profissão, não é só a não contratação do arquiteto, ou seja, outras pessoas fazendo essa função, e aí por isso que eles usam a fase educativa, né, contar para a sociedade como é o nosso trabalho e como é a legislação, mas também acho que combater as pessoas que estão exercendo a profissão, mas não estão também pagando o CAL. Acho que também tem um pouco disso, né? Tipo, é uma coisa que um advogado exercer a função sem a OAB, ou um médico fazer cirurgia sem o CRM, então também teria essa cobrança, esse combate. Mas eu acho que o Minuto Arquitetura, que a gente comentou em umas notícias passadas, eles falam, né, um pouco disso, né, da questão do cliente poder pesquisar o profissional dentro da plataforma lá do CAL, né? Então se você pede o CAL, o número do CAL pro profissional, eles jogam
vão lá e aí ele consegue ver todo o histórico desse profissional, desde cagadas que ele pode ter feito ou obras que foram executadas, projetos que foram feitos. Então é um caminho também que o cliente tem como garantia que realmente esse profissional é registrado e é legalmente, está exercendo a profissão legalmente dentro das regras, né? Exato, na verdade o CAL também faz com uma plataforma quase de portfólio do arquiteto, né? O arquiteto pode abastecer lá sobre fotos dos projetos e tal, então se conseguir divulgar de uma forma melhor e os arquitetos se empenharem em abastecer isso também é uma de forma repente fazer interessante. Tipo uma rede social, né? Mas é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer. Eu tava lendo o artigo, né? Eles trabalham com aquela, como é que fala? Aquelas quatro princípios que norteiam a elaboração da proposta. Pode ser, exatamente, pode ser isso. Nossa, falou bonito, hein? Quatro princípios que norteiam a elaboração do projeto. Educação, prevenção, correção e punição. São esses 4 aqui que são as máximas aí porque eles entendem que é o que vai ajudar, né? E aí lá embaixo teve um cara que perguntou, né? Como fiscalizar? E o Cal responde. Bom, fazendo um parênteses, a pergunta que o Samuel comenta foi feita pelo Marco Romanelli do Espírito Santo e, abre aspas, faltou o básico. Como fiscalizar? Vamos tentar a ação presencial em cada endereço do país? Ou vamos tentar outras modalidades mais contemporâneas, como cansei de ouvir desde 2011? Continuamos a dar voltas e voltas da porta do CAL para dentro. Lá fora, nenhuma linha sobre como fiscalizar. Aliás, a julgar pelo tratamento dado à resolução conjunta desde 2011, nenhuma linha sobre nada da porta do CAL para fora. E aí, fecha aspas. E aí a resposta do CAL, abre aspas. Marco, experiências de fiscalização realizadas em todo o Brasil foram debatidas por presidentes, conselheiros e fiscais do CAL-BR e do CAL-UF durante o Encontro Nacional das Comissões de Exercício Profissional. Parcerias com prefeituras, ações na área de patrimônio histórico e a criação de escritórios regionais foram alguns dos temas apresentados. Saiba mais em calbr.gov.br/calbr e CAL-UF apresentam boas práticas de fiscalização. Fecha aspas. Enfim, aí a gente vai deixar esse link na descrição aí do episódio, para quem quiser saber um pouco mais. E aí eu fecho parênteses aqui e a gente continua com a conversa. Mas como fiscalizar? Essa é uma pergunta que, na verdade, por enquanto, eu ainda não vejo uma resposta assim coerente, né? E satisfatória que dê pra gente, é isso aí, é o caminho. Mas enfim, eu ia falar desses 4 pilares aqui: educação, prevenção, correção e punição. Desses 4, 3 desses se aplicam para o arquiteto e 1 se aplica para a sociedade em geral, que é a educação, né? Pressupõe-se que o arquiteto ele recebe uma educação, obviamente, quando formado, mas essa educação aqui que eles estão falando não é uma educação de, como é que fala? Técnica, né? É uma educação de como proceder, de procedimento, de maneira de se portar com relação às regras. E educar a sociedade, as pessoas que vão contratar um arquiteto, que elas precisam saber também o que o arquiteto vai entregar, o que ele não pode entregar, né? E essas coisas todas. Aí, a partir daí só se aplica ao arquiteto. Prevenção, correção e punição. Essa diferença aí, né? Eu acho que essa repartição entre o que é para a sociedade, para as pessoas, para os clientes, para todo mundo que não é arquiteto e também arquitetos, é que eu acho que existe um grande buraco aí de fazer com que essa coisa funcione. Você expandir a informação para as pessoas, que é quase mais ou menos o mesmo problema que a gente estava discutindo no tema anterior do desabamento do prédio, com relação à questão do síndico, né? Como fazer uma disseminação da informação de maneira eficaz, né? E que as pessoas entendam. Não basta você só disseminar a informação e ninguém entendeu como é que se aplica, né? Isso mesmo para o arquiteto. A informação só está no site do CAL, né? Isso aí sim, aí vai de novo, vale aquela história lá que a Elis estava falando, né? Não tem que vir um fiscalzinho do CAL para cada arquiteto e falar, você tem que fazer isso, isso e isso. Leia lá o que está escrito lá no CAL. E eu não sei se algum de vocês já fez isso aí, eu fiz de uma maneira bem precária, confesso que poderia ter sido mais dedicado, né? Mas já dei uma olhada lá e tal. Até porque a gente já conversou sobre isso aqui no podcast, em algum momento aí da nossa carreira de podcast, a gente já falou disso aí. Os outros 3, a questão da prevenção, da correção e da punição, isso se aplica diretamente para o arquiteto, né? Eu acho que funcionaria, assim, é mais justo, pelo menos, vamos dizer assim. Só lembrando que punitiva também não é só para os profissionais, é pro outro lado também, de repente, de contratar e tomar multa, sabe? Então,
punitiva pode estar dos dois lados. Mas enfim, só para finalizar aqui a minha colocação, eu vi aqui uma moça aqui, eu não vou ler o nome dela, né? Mas ela se coloca aqui como uma candidata para fazer a fiscalização lá em Campinas, onde ela atua. Ela falou: eu já atuo aqui, já faço isso aqui, como é que eu posso participar, né? Como fiscal. Aí o CAU respondeu para ela que isso é uma atribuição do CAU federal, né? E ele que promove essas... Federal não, estadual. O F, né? O F é estadual, exatamente. E, enfim, especifica aqui. Eu achei interessante da parte dela fazer isso, né? Porque todo mundo que atua, de uma certa maneira, deveria fiscalizar, né? Não que a gente tem que ficar caçando problemas, mas quando você está atuando e... Você vê, né? Exatamente. Na sua caminhada ali, no momento da sua atuação, você vai ter interferências de outros profissionais. Se esses profissionais fazem interferências incorretas do ponto de vista da legalidade, né? Aí cabe a gente não ser omisso e fiscalizar, no mínimo orientar, não, isso aqui não está certo, tá errado e tal. E aí se o cara insistir, se você vê que é uma conduta dele recorrente, né? E aí partir para uma, enfim, um caminho da denúncia e tal, né? Eu concordo, eu acho que são medidas que vocês falaram, né? Então são medidas que o CAU, de novo, a gente já falou isso outras vezes, são iniciativas, né, que o CAU está tendo, que eu acho que são válidas, não digo que são as mais perfeitas, mas nem estamos buscando medidas perfeitas nesse momento. Eu acho que a medida aqui é algo a ser feito, então eles estão se mobilizando, eles estão fazendo, sempre no tocante em relação à educação, que eu acho que é importantíssimo, então eles sempre trazem isso no que eles têm, do que eles vêm propondo. Então, a minha única observação é essa, é sempre deixar a questão da educação bem forte no que eles estão fazendo, porque a educação ela é mais a longo prazo, e essas outras medidas que eles estão propondo são para tentativas assim, a curto prazo, que é quando a gente fala em multa, quando a gente fala em punições, no caso, quando a gente fala na fiscalização, também exige um pouco da educação, então talvez seja a médio prazo. Então, eu acho que é interessante que com esses 4 pontos eles conseguem abordar soluções que possam ser a curto e outras a longo prazo, e que aí essas a longo prazo vão criando novamente culturas, hábitos e principalmente fortalecendo a profissão do arquiteto, que é o principal para que a gente consiga mitigar algumas coisas que vêm acontecendo e que a gente está cansado aqui de falar, né? Bom, nessa quarta-feira, né, mais conhecido como ontem, dia 16, ontem não, né, eu não sei quando é que esse... Mas enfim, o dia que nós estamos... Aí você que tá ouvindo aí faz as contas aí, o dia que eu tô gravando, ontem... E aí, bom, ontem, né, no caso quarta-feira, dia 16, foi sancionada, né, pelo governador, o Bruno Covas, a lei de... Prefeito. Prefeito. O governador é o outro almofadinho. É o Dorinha. Dória, isso aí. Dória. Acelera, galera! Não, nada contra, assim, não somos nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Nós estamos acima disso. Que muito isso? Bem. Só para não virar aquela liga-liga. O prefeito, né, em atividade aí, Bruno Covas, ele sancionou na quarta-feira a lei de regularização de edificações, que ela é popularmente conhecida como lei de anistia, certo? Então, em resumo, que todos os imóveis irregulares, né, com algum tipo de irregularidade, que foram construídos até julho de 2014, eles poderão se regularizar e se adequar às normas da prefeitura, certo? Em resumo, a questão é essa. Essa lei da anistia, ela já houve, ela já atuou em outras ocasiões, se eu não me engano, em 2003 e 98. Eu não tenho esse dado preciso não, aqui, mas 98 acho que foi... não. Que a Carol tinha falado que era a cada, pelo menos, uma distância de 10 anos de um pro outro. Mas já aconteceu já 2 vezes no passado aí. Talvez seja 93, então. 94 e 2003, achei. Isso, bom, então essa lei já aconteceu, já entrou em vigor em outras ocasiões, nos anos de 94 e no ano de 2003, certo? Então, bom, a proposta, como a gente já explicou aqui, é básica, né? É tentar
o que a prefeitura alega? Melhor dizendo, eu vou partir desse princípio. O que a prefeitura alega? Que esta é uma maneira de você dar aos proprietários das casas, né, dos edifícios, dos imóveis, a possibilidade deles conseguirem vender, conseguirem financiamentos, né, e enfim. Mas obviamente a prefeitura está interessada também na arrecadação que isso vai dar. Um imóvel que está irregular, que não está sendo contabilizado no IPTU, que não existe na base de dados, e aí eu até faço de novo uma menção até ao tema que a gente acabou de discutir aqui, que eu falei, Satoshi, que tinha a ver, o prédio que caiu lá, né? Quanto IPTU que a prefeitura deixou de ganhar? Porque se ele não existia na base de dados, eu não sei como é que eles cobravam IPTU, mas enfim. Ou alguém ganhava por fora aí, né? Ou alguém ganhava, né? Não sei se era a prefeitura, mas talvez... Não, acho que isso não acontece aqui no Brasil, não, gente. Vocês estão... Acho que é coisa da nossa cabeça. Isso é de história, coisa de Netflix, mano. Ficção. E, bom, enfim, então a prefeitura tem esse interesse, obviamente, de aumentar a arrecadação, né, o máximo possível. E aí eles falam sobre essa questão de que o proprietário, né, do imóvel que está irregular, ele vai ter essa possibilidade. A partir do momento que ele regulariza o imóvel, né, dentro das regras da prefeitura, ele vai poder conseguir vender, inclusive, né, financiamentos e tudo que diz respeito ao que você precisa ter um imóvel totalmente legal e regularizado, ele vai ter esse privilégio, vamos dizer assim, né? E aí existem aqueles que criticam essa lei, né? E alguns dizem, inclusive, eu vou ler aqui nas palavras dele, né, que é o urbanista Daniel Todman, e ele fala o seguinte, eu vou ler as palavras dele, tá? Abre aspas. É muito ruim a ideia de uma lei de anistia pela mensagem que ela passa para as pessoas que executaram seus projetos, obtiveram suas licenças de funcionamento dentro da lei. Então, se você tiver que fazer uma lei de anistia, que ela seja feita de tal forma que existam limites, que existam condicionantes, que existam contrapartidas. Tem que ser uma regularização, né? E aí ele está, na verdade, até tratando até um pouco dessa questão do nome, né? Porque o nome pressupõe, anistia, pressupõe que você exime o cara da culpa, é isso que é uma anistia, né? O cara tinha uma determinada culpa de alguma coisa e você limpou, há um motivo pelo qual foi feito isso, foi isso que a gente falou aqui, né? Facilitar a arrecadação da prefeitura, blá blá blá. Mas você tira do cara toda a culpa que ele tinha. E aí o que esse cara tá falando, esse urbanista tá falando é o seguinte: precisa ter limite isso, porque isso passa uma mensagem negativa mesmo, né? O cara que fez o negócio todo errado, agora ele tem a chance de se anistiar. A que custo, né? E o cara que fez a coisa toda certa, passou por vários problemas, enfim, para conseguir fazer direito, né, ele acaba meio que se sentindo prejudicado. Essa é a visão desse urbanista. Ele colocou, eu estou colocando o que a prefeitura pensa e o que um cara que criticou a ideia, eu acredito até que uma crítica construtiva, né? Mas o que ele colocou aqui como contrapartida, até para a gente poder polarizar um pouco a coisa, né? E aí vem a fala do prefeito Bruno Covas, que ele, como você, né, entre aspas também, ele fala que nessa mesma reportagem, né, ele fala que tem uma situação que uma grande parcela está ilegal, né, e que todo mundo sai perdendo com isso. E aí, na visão dele, não tem sentido que continuem vivendo dessa forma, então é mais fácil que paguem uma outorga para a prefeitura e passem a ficar anistiados. Eu discordo um pouco, porque é uma solução como o urbanista comenta, né? Tipo, tô só comentando em cima da fala do prefeito mesmo. Bom, a gente resolve da forma mais simples, que sempre envolve pagando aqui pra gente, e ponto. Não, aquela obra que estava ilegal, ela continua causando incômodos, dependendo do que for, para a cidade como um todo, para os cidadãos, enfim. Então, acho que vai naquela linha. Poxa, a pessoa fez tudo certinho, depois vem essa regularização, que não estou aqui dizendo que não deva acontecer, mas talvez da forma simplória que a anistia hoje é feita, eu acho que acaba causando injustiças e continua causando os transtornos que causavam antes, né? Que aí pela magia do pagar, de dar dinheiro para a prefeitura, que as coisas se resolvem. Eu tenho uma dúvida aqui e quero compartilhar com vocês, porque eu não tenho esses dados, é por isso que eu tenho essa dúvida. Por exemplo, aconteceram, né, essa lei entrou em vigor 2 vezes, em 94 e 2003. Eu não tenho os dados aqui, por exemplo, de quantos imóveis foram beneficiados em 94,
quantos imóveis foram beneficiados em 2003. Bom, ele diz aqui cerca de 143 mil. E quantos estão sendo beneficiados agora? Né? Segundo também a mesma reportagem, a lei anistia 750 mil imóveis. Eu disse que não tenho esses dados porque eles são um pouco imprecisos aqui, né? Então talvez a gente faça uma conta meio de padaria. Mas enfim, onde eu quero chegar com essa questão dos dados? Quando você tem uma lei desse tipo, que ela está tentando, como é que eu posso dizer? Ela se propõe a resolver arrecadar mais dinheiro? Eu ia falar sobre realmente ela se propõe a resolver um problema que já está ali, né? Já está consolidado, que é um edifício irregular, enfim. E ela anistiando isso. Eu imagino que isso deveria acontecer o quê? Numa primeira vez, você ter um número maior. Numa segunda vez, ter um número já substancialmente menor, porque a anistia não existe para sempre, né, meu? Tipo, é para acontecer uma vez e dali para frente você fiscalizar de uma maneira mais efetiva, ou ter um número muito substancialmente reduzido. O que faria eu pensar também que não tem muito sentido ter uma segunda anistia se o número reduziu muito, né? Tem um pouquinho, vai anistiar 3 mil imóveis. Pô, isso é muito pouco com relação aos 1 milhão e sabe lá Deus quanto tem. Ou seja, o número cresceu muito, né? O que me faz pensar que realmente é uma medida, é uma coisa que não funcionou. A primeira que eles anistiaram, acho que na verdade, além de não funcionar, deve ter até contribuído para piorar um pouco mais a cidade, né? Porque as coisas que foram construídas ruins, equivocadas, e aí a gente está falando de todo quanto é tipo de construção, grandes imóveis, aquelas igrejas enormes que são construídas em lugares onde não há fluxo correto, não há vazão, né, para o fluxo de carro, ou pequenas casas, pequenos imóveis, que o cara faz um muro enorme lá do vizinho, arrebenta com a casa do vizinho, e por aí vai. Essas coisas todas não foram demolidas na primeira anistia, não foram arrumadas, elas continuam lá. O que aconteceu? A prefeitura encheu o bolso e aí viu que precisava de novo, estava precisando de dinheiro, para 2003 fizeram de novo a mesma, 2000 e alguma coisa, eu não lembro. Fizeram de novo a mesma, 2003, fizeram de novo a mesma coisa, encheram o bolso de dinheiro mais uma vez, e as coisas erradas continuam lá. Então lá, o prédio não foi demolido, né? E aí aquilo que a Elis falou, como é que fica o vizinho, como é que fica a cidade, como é que ficam as pessoas que foram vítimas dessas irregularidades, porque não é só a prefeitura que é vítima disso, né? Isso é um engano a gente pensar assim. Não, é só a prefeitura que está sendo prejudicada, né? Os vizinhos, as pessoas todas as quais tiveram edifícios ruins construídos em seu entorno, elas são diretamente afetadas. Essas pessoas foram como? Ressarcidas, né, desses problemas? Não foram. Então, eu já olho com maus olhos para isso, sabe? Já olho desconfiado. Falei, pô, é a terceira vez que os caras estão fazendo isso e o número está aumentando, velho. Não está funcionando. Bom, eu concordo com o que o Samuel falou. Acho que é bem por aí mesmo. Não faz sentido os números não irem baixando conforme as anistias vão passando. E a outra questão que eu trago também, que eu acho que é um pouco complexo a gente julgar, às vezes, questão de moradia, né? Porque trazendo exemplos que podem acontecer, não que eu conheça um caso disso, mas que possam acontecer, que de repente o cara tem uma casa, aí a família vai crescendo, vai fazendo um puxadinho lá no fundo para conseguir dar moradia para essas novas crianças que vão nascendo, e as condições não são tão fáceis, enfim. E aí, não sei, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que aí entra em questão até de direitos humanos, né? De moradia, habitação e... Moradia, habitação é foda, né? Habitação, saúde, educação, né? Que são, acho que são os 3 pilares que não se pode negar alguém, né? Então, sim. Não sei, na verdade, como procederia nesse caso, né? Então, talvez a economia do país vai indo de mal para pior, talvez esse número naturalmente cresça também, né? Então, talvez por isso que eles falam dessa questão de tentar regularizar o imóvel para, sei lá, conseguir de repente vender esse imóvelzinho aí que o cara fez os puxadinhos para de repente ter uma oportunidade de morar em um outro lugar com tudo regularizado, sabe? Separar as famílias para não morar tudo no mesmo imóvel. Acho que é mais nesse sentido, sabe? Essa questão da anistia. Não, eu acho que sem dúvida a questão não é então, os extremos, não fazer ou fazer da forma como está sendo feita. Eu acho que também, de certa forma, eles colocam
tem um limite ali de metragem quadrada, né, que é feita de forma automática, com algumas ressalvas, né, que eles colocam, não entram aí imóveis que estão em terrenos públicos, de proteção ambiental, perto de represas, enfim, tem umas questões aí, né? Mas eu acho que é justamente até como uma forma de respeito a essas pessoas para quem a prefeitura está atendendo através da anistia, de oferecer de alguma forma uma solução mais, como posso dizer, mais vantajosa. Porque tá de uma forma muito simples, assim, pagou, tá tudo bem, né? E, de novo, acho que, sem dúvida, tem uma necessidade de regularização, como o Satoshi trouxe exemplos aí que são super válidos, mas, ao mesmo tempo, até pensando de que forma, e é delicado esse assunto, para que não chegue nessa situação, né? Mas, quando a gente fala de habitação aqui no Brasil, é sempre um assunto delicado, porque, sem dúvida, essas pessoas, como todo mundo, têm direito à moradia e, às vezes, é o que né? Não tem, ou mora ali ou não tem outra opção, né? Eu morro de medo dessa palavra anistia, porque ela pode ser empregada num contexto equivocado de tal maneira que de uma injustiça que você estava tentando resolver, você pode criar uma injustiça maior ainda. E isso vira uma bola de neve, né? Injustiça em cima de injustiça. Mas, enfim, pode falar, Melão. Não, só lembrando que, assim, não é, pelo que eu entendi, tá, na matéria, e também na conversa que a gente teve naquele outro episódio sobre projeto legal, na verdade a anistia não é simplesmente pagar e tá tudo ok. A questão é que, para regularizar, eles fazem a anistia de uma forma que você regulariza de uma forma mais fácil, menos burocrática. Ou seja, você vai ter que ter algum profissional, ou arquiteto, ou engenheiro, que vai assinar o pedido de regularização e que você vai falar, tá bom, eu sou responsável por garantir, eu estou falando que vai ser colocado conforme a lei. Só que, de novo, volta para os termos da fiscalização, porque se o cara fala que está tudo ok na anistia, está tudo ok, o imóvel está regularizado conforme a legislação, e aí eles aceitam isso como ok e consideram o imóvel regular. Só que eles não vão no imóvel, eles vão deixar isso como responsabilidade de quem assinou, e eles não vão no imóvel ver se realmente está regularizado fisicamente, né? E aí está o problema de novo, tem a ver com a fiscalização. A pessoa vai colocar como regular, não vai provavelmente fazer nada para regularizar na prática e vai continuar um imóvel irregular, só que de forma agora regular, pagando imposto e causando os mesmos problemas que causavam antes. E por não ter fiscalização, a pessoa faz isso e sai impune, porque ela está sendo responsável por uma coisa que não está realmente acontecendo, não está acontecendo de fato. Então, de novo, parece muito mais uma medida para arrecadar mais fundos do que realmente preocupado com a situação dessas pessoas, porque essa forma de tirar a burocracia também faz com que precise de mais fiscalização e a gente sabe que isso provavelmente não vai acontecer. E outra coisa importante dizer também é que essa lei, ela regulariza imóveis, né? E não regulariza uso. Então, por exemplo, você está num imóvel que está irregular do ponto de vista de construtivo, né? Tem mais área ou enfim, coisa assim, e você está usando ele como comércio e ali é uma área residencial. Você arruma, anistia o edifício e o uso vai continuar sendo irregular. Ali é área residencial, eles não vão te anistiar para você ter um comércio. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante falar também. Que aí envolve outras competências, né? Então, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente ou pelo Instagram, @podcast _arq2p, ou por e-mail, podcast.arq2p@gmail.com. Mandem seus comentários e comentem também no nosso Instagram, sigam a gente, comentem por lá notícias que vocês querem comentar e participar junto com a gente nos episódios. A gente está sempre ouvindo vocês e é isso. Valeu, galera. Valeu, galera, um abraço. Valeu. Deu um ataque epilético aí no Danilo?
Ai.